Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo e eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Então se você gosta desse tipo de história e ainda não tá inscrito, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também já deixa o seu like se você gostar desse tipo de conteúdo. Eu vou puxar a vinheta e vamos trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Elisa Lam nasceu no dia 30 de abril de 1991 em Vancouver, no Canadá. Os seus pais são imigrantes de Hong Kong, na Ásia, e ela sempre foi muito apegada à família, tanto aos pais quanto à sua irmã. A Elisa também cursava faculdade na Colômbia Britânica e ela era uma garota comum, né? Ela gostava bastante de escrever ali na internet, no seu blog, no seu Tumblr. Ela conversava bastante, colocava ali sempre os sentimentos dela, as coisas que ela fazia no dia a dia. Era realmente como uma espécie ali de diário dela. A Elisa também sofria de bipolaridade e depressão e por conta disso ela tomava alguns remédios para estar controlando, né, esses distúrbios. Porém, apesar disso, ela levava uma vida tranquila, era uma garota comum, uma jovem de 21 anos, né, na época, que fazia faculdade, queria viver a vida, enfim, era uma jovem completamente normal. Quando a Elisa estava aí com seus 21 anos de idade, como eu disse, ela estava iniciando, né, a vida e então ela teve a ideia de fazer uma viagem sozinha mesmo para conhecer alguns lugares que ela tinha muita vontade de conhecer. Os pais dela ficaram um pouco receosos quando ela falou dessa ideia para eles, porém eles acabaram concordando, né? Afinal de contas ela já tinha 21 anos e também ali falaram para ela sempre entrar em contato, todos os dias ligar, mandar mensagem, falar como ela estava, então eles combinaram que seria dessa forma. A viagem que a Elisa queria fazer era para conhecer 4 lugares, sendo San Diego, Los Angeles, São Francisco e Santa Cruz. Ela iniciou então a sua viagem e ela sempre colocava tudo no Tumblr, como eu disse, era uma espécie de diário dela, então ela escrevia como estava sendo a viagem, os lugares por onde ela já tinha passado, pessoas que ela tinha conversado, esse tipo de coisa, né? Todos os detalhes ali da viagem, até porque ela estava viajando sozinha e era uma forma dela interagir com alguém. No dia 26 de janeiro de 2013, então, a Elisa chegou no destino de Los Angeles e lá ela foi ficar hospedada em um hotel chamado Hotel Cecil. Esse hotel ali, pro pessoal que já vivia em Los Angeles, que já vivia ali naquela região, o pessoal já sabia que esse hotel não tinha uma fama nem um pouco boa, digamos assim. Porém, a Elisa e outros turistas que não eram daquela região não sabiam dessa informação. Então, quando eles pesquisavam pelo Hotel Cecil, eles encontravam um hotel grande, um hotel com cerca de 700 quartos, que ficava na região do centro de Los Angeles, então muito bem localizado, né, para os turistas que vinham de fora. E também era um hotel que tinha custos muito baixos, você conseguia ali passar noite ou semanas por um valor muito abaixo mesmo do que em outros hotéis. Então era um atrativo muito grande para jovens turistas que queriam conhecer a região e foi exatamente isso que aconteceu com a Elisa. Então ela fechou com o hotel, foi para lá no dia 26 de janeiro e a partir desse momento começaram a acontecer algumas coisas estranhas que compõem aí todo esse mistério. O Hotel Cecil foi construído em 1927 e, como eu disse, a população local já sabia da fama dele. Mas que fama era essa? O Hotel Cecil era um hotel ali muito conhecido por acontecer vários crimes dentro dele. Tinha suicídios, overdoses, homicídios também. Tinha pessoas que relatavam ter sido atacadas, né, estupros também, e até mesmo algumas coisas sobrenaturais. Tinham pessoas que alegavam ter visto alguma entidade, algum fantasma. Uma pessoa chegou a dizer que foi atacada e sufocada por uma entidade maligna. Então tinham muitos relatos, pessoas também que diziam estar passando na rua e ver alguma coisa pelas janelas, né, alguma coisa sobrenatural. Então, tanto nesse quesito de crimes quanto no quesito sobrenatural, o Hotel Cecil era bem conhecido. Tem inclusive serial killers famosos que ficaram hospedados por bastante tempo no Hotel Cecil, praticando seus crimes e ninguém desconfiava de nada, ninguém falava nada, como por exemplo o serial killer Richard Ramirez, que eu vou estar trazendo para vocês aí, acho que na semana que vem, um vídeo sobre a história deles, e é interessante vocês já saberem que ele também está envolvido na história do Hotel Cecil, para vocês verem aí
a fama já bem estranha que esse hotel tinha. No início, quando a Elisa chegou no hotel, ela ficou hospedada em um quarto que era compartilhado, então ela estava ali junto com outras pessoas. Porém, apenas 2 dias depois de ela estar nesse quarto, as pessoas reclamaram ali para a recepção que a Elisa estava tendo alguns comportamentos estranhos, que eles achavam um pouco incômodo e pediu se não teria como mudar ela de quarto. Não se sabe ao certo que comportamentos eram esses, o que aconteceu ali para eles fazerem essa solicitação, mas a solicitação foi atendida, então a Elisa foi transferida para um quarto onde ela ficaria dessa vez sozinha, somente ela naquele quarto. Alguns dias se passaram e quando foi no dia 31 de janeiro, os pais da Elisa estavam bastante preocupados porque simplesmente eles não estavam mais conseguindo ter contato com a filha. Como eu disse, eles tinham ali tido esse acordo de que todos os dias eles conversariam, ela contaria como ela estava, como estava sendo a viagem, e eles ligavam, tentavam entrar em contato e ela não respondia de nenhuma forma. Então eles já bastante preocupados resolveram no dia 31 de janeiro registrar a Elisa como desaparecida. A polícia então começou as investigações, foram até o hotel, interrogaram funcionários, interrogaram hóspedes, procuraram por todo o hotel, lembrando que ele é muito grande, tem aí 700 quartos. Eles levaram inclusive cães farejadores que conseguiram detectar o cheiro da Elisa em alguns pontos do hotel, inclusive no terraço do hotel, porém eles procuraram lá e nada foi encontrado dela. Enquanto isso também eles faziam uma busca, uma checagem pelas câmeras de segurança para ver se tinha detectado alguma coisa. Porém, não eram todos os andares que tinham essas câmeras e no da Elisa não tinha nenhuma câmera de segurança, então não tinha como ver, por exemplo, horários que ela entrou e saiu do quarto dela, porque naquele andar não tinha câmeras. Mas depois de muito checar, eles conseguiram encontrar sim uma imagem de uma câmera que captou a Elisa e essa câmera era a câmera de um elevador. Essas imagens foram então registradas como a última vez que a Elisa foi vista, depois disso ela desapareceu e nessas imagens ela tá bastante estranha, ela entra no elevador e se comporta de uma forma bem bizarra. Ela parece nervosa, agitada, gesticula com as mãos, em certo momento parece que ela tá até se escondendo de alguma coisa ou de alguém. Também tem um momento em que ela parece estar conversando com alguém do lado de fora do elevador. E para algumas pessoas parece até que a Elisa estava tendo algum tipo de surto, algum tipo de desequilíbrio naquele momento, talvez porque ela teria ingerido alguma droga, teria ingerido álcool, alguma coisa nesse sentido. Ou também levantou-se até a hipótese dela estar interagindo com alguma entidade, algum fantasma, já que aquele hotel é conhecido por ter esses avistamentos e o vídeo é realmente bem estranho, bem perturbador. Por mais que não tenha assim nada explícito que seja algo muito grande, só a atmosfera do vídeo, o jeito com que a Elisa se comporta é bastante estranho e dá sim um arrepio no momento que a gente assiste. Mesmo a Elisa apertando todos os botões do elevador, quase que freneticamente, o elevador não fecha a porta e não sai do lugar em nenhum momento em que ela está ali dentro dele. Então depois de um tempinho ela desiste, sai do elevador ali pela esquerda e não é mais vista. Depois disso o elevador fecha a porta e funciona normalmente, o que é outra coisa que as pessoas dizem ser bem estranha, que pode estar relacionada a alguma entidade sobrenatural, porque o elevador não fechou as portas enquanto ela estava lá. Porém, durante as minhas pesquisas, em alguns posts, em alguns vídeos também no próprio YouTube, tem pessoas que dizem que naquele elevador lá no painel tem um botãozinho que você tem que apertar ele para as portas fecharem. Talvez a Elisa não tenha apertado esse botão. E também tem gente que diz o contrário, que ela teria pressionado ali sem perceber o botão que mantém as portas do elevador abertas. E esse botão faz com que as portas fiquem abertas por até 2 minutos. Então, por conta disso, por ela ter apertado esse botão ali junto com todos os outros na frenesia, talvez por isso o elevador não fechou as portas e não saiu do lugar. A polícia seguiu investigando, eles divulgaram essas imagens para o público para ver se alguém tinha alguma informação, conseguia identificar algo mais nessas imagens. E isso fez com que a população ficasse bastante agitada. O caso da Elisa ficou muito famoso, muito conhecido. Muitas pessoas se solidarizaram e se preocuparam em encontrar a Elisa. Mas infelizmente os dias foram passando e nada foi encontrado. A família dela foi lá para Los Angeles para estar acompanhando e ajudando nas buscas, mas 19 dias já tinham se passado desde a última vez que a Elisa foi vista naquelas imagens e nada tinha sido encontrado. Então, nesse dia, no dia 19 de fevereiro, os hóspedes do Hotel Cecil reclamaram para a recepção
que a água dos quartos estava saindo de uma forma estranha. A água estaria mais escura do que o normal, com um cheiro estranho e também até com um gosto um pouco ruim. Eles reclamaram também da pressão da água, que estaria muito baixa. Então, devido a essas várias reclamações dos hóspedes, um funcionário foi até as caixas d'água que ficavam lá no terraço para verificar o que tinha acontecido. Ao chegar lá, ele subiu na caixa d'água, abriu a tampa e ele tomou um susto, porque infelizmente ele encontrou ali dentro o corpo da Elisa, infelizmente já sem vida. Eles obviamente acionaram a polícia foi até o local e eles verificaram que o corpo da Elisa estava ali boiando, na água da caixa d'água, e ela estava nua. Ela estava nua, mas as roupas dela estavam lá, estavam ali no fundo do tanque de água, todas as roupas dela, os sapatos, e ela estava ali sem nenhum machucado aparente, sem nenhum tipo de corte, nada desse tipo. Ela estava simplesmente ali boiando na água e a única coisa estranha, na verdade, era que ela estava nua. Com isso, começaram-se as investigações para descobrir como a Elisa tinha chegado naquele lugar, se ela foi sozinha, se ela foi com alguém, se alguém a obrigou, o que de fato tinha acontecido, e também tentar descobrir a causa da morte. Eles constataram que tinha duas formas de chegar ali no terraço onde as caixas d'água ficavam, e uma delas era por dentro do hotel e outra por fora do hotel. A forma por dentro do hotel era uma escada que tinha destinada a funcionários, que dava até no terraço, porém antes de chegar lá de fato tinha uma porta que era trancada e também tinha um alarme. Tinha um aviso lá falando que aquela área era destinada apenas aos funcionários e que se alguém tentasse abrir a porta, o alarme seria disparado e então alguma pessoa, algum funcionário iria até o lugar. Então é praticamente impossível que a Elisa tenha passado por ali e o alarme não teria disparado, A segunda forma, como eu disse, é pro lado de fora do hotel, pelas escadas de incêndio, que tem praticamente todos os prédios aí. Essas escadas, elas passam ali pela parte de fora do prédio, tem acesso para essas escadas através das janelas dos corredores ou dos quartos, e então, subindo essas escadas, você consegue chegar até lá no terraço sem grandes dificuldades. Claro que é uma altura grande, para quem tem medo fica com receio, mas é bem possível e bem fácil de uma pessoa chegar lá através dessas escadas. Outra coisa é que não tinha escadas nas caixas d'água de fato, e eram altas, era em torno aí de 3 metros de altura. Então levantou também essa questão de como a Elisa teria subido na caixa d'água sem uma escada. Porém, tem uma construção, um cômodo, não sei o que é direito, bem ao lado das caixas d'água, e para subir nesse cômodo, no topo dele, também tem uma outra escada. Então dá para subir no topo dele e de cima dele talvez pular ou de alguma forma terminar de chegar em cima das caixas d'água. Uma outra questão levantada é sobre a tampa da caixa d'água, que é uma tampa bastante pesada, diz que ela pesa aí em torno de 9 quilos e seria difícil para uma pessoa levantar ela sozinha ali, mas mais difícil ainda do que abrir seria fechar essa tampa pelo lado de dentro do tanque. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando a Elisa foi encontrada, a tampa do tanque estava fechada, então é como se ela tivesse entrado e fechado a tampa acima dela. Porém, dentro do tanque só tem água, não tem aonde ela se apoiar, onde ela segurar ou firmar de qualquer maneira para poder puxar essa tampa, que é bastante pesada. Então esse foi aí um dos fatos principais que geram muita intriga e levantam que tinha sim uma pessoa junto com a Elisa que fechou essa tampa acima dela. É claro que todo mundo ficou pensando nisso, que teria sido sim um homicídio, que alguém tinha feito isso com a Elisa, então restava esperar a autópsia sair para detectar se ela tinha sofrido algum tipo de abuso, se ela tinha sido drogada de alguma forma. Porém, a autópsia revelou exatamente o oposto. A Elisa não tinha consumido nenhuma droga, ela não estava alcoolizada, ela não tinha sofrido nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de abuso também foi detectado no corpo dela. Ela estava intacta lá, como se ela tivesse realmente entrado por conta própria, não tinha sinal de luta, nenhum sinal de agressão. Então parecia realmente que ela tinha entrado por conta própria e fechado a tampa acima de si. Bom, com tudo isso, a polícia realmente não tinha muito o
que fazer. As únicas imagens que eles tinham da Elisa eram aquelas do elevador, então não conseguiram achar mais nada que ligasse ela a alguma pessoa, que visse alguma pessoa com ela, e nem mesmo, né, como eu disse na autópsia, sinais de que alguém teria atacado ela de alguma forma. Então a polícia começou ali a trabalhar com a hipótese que a própria Elisa teria feito tudo isso sozinha, mas não se sabia também o motivo, né? Se foi algum surto que ela teve, se ela tinha a intenção de cometer suicídio. Algumas pessoas levantaram a hipótese que ela poderia ter ali tido uma crise de depressão ou de bipolaridade e por essa questão ela tenha ficado daquela forma agitada, um pouco realmente em surto, né? E tenha entrado ali naquele tanque e tirado a própria vida. Outras pessoas dizem que ela pode sim que estava em surto, mas que a intenção dela não era cometer suicídio, e sim talvez que ela estava tendo ali alguma alucinação, vendo alguma coisa, se sentindo perseguida e foi até aquele local para se esconder, né, dessa alucinação dela e acabou não dando certo e ela faleceu ali dentro. Essas hipóteses do surto, né, tanto um surto que levou ao suicídio, quanto um surto que levou ela a querer se esconder de alguma alucinação, são um pouco, né, rasas, porque os exames apontaram também que a Elisa tinha consumido certinho todos os medicamentos dela contra essas crises para controlar a depressão e a bipolaridade dela. Então seria bem provável que do nada ela tivesse um surto, sendo que ela estava tomando os medicamentos certinho como ela sempre tomava. E por essa razão, então, essa é uma teoria que realmente não é muito forte. Além disso, por que, né, que ela tiraria as próprias roupas ali dentro do tanque? Porque ela iria querer ficar nua? É uma coisa realmente bem estranha, essa parte que não encaixa com praticamente nenhuma teoria. Uma outra teoria também apareceu, que é uma teoria bem bizarra, que tem relação a um filme chamado Água Negra, de 2005. Nesse filme, que saiu aí 8 anos antes do que aconteceu com a Elisa, temos duas personagens principais no filme, que uma se chama Dália e a outra se chama Cecília, que são mãe e filha. A Dália, as pessoas dizem que esse nome remete a um crime que teve relação com o Hotel Cecil, que foi o crime que ficou conhecido como Dália Negra, que foi uma mulher que foi brutalmente assassinada e um dos últimos lugares aonde ela teria sido vista foi realmente o Hotel Cecil. Então esse crime tem aí uma relação com o hotel. O nome da outra personagem também, a filha pequena, que é Cecília, teria relação também ao nome Cecil, que é o nome do hotel. No filme, assim como na história real, uma das personagens se afoga em um tanque de água do prédio ali onde elas moram e as pessoas começam a perceber a água escura, a água com cheiro ruim, né, com baixa pressão, igualzinho na história real. Então tem realmente muitas semelhanças com o caso. Além disso, também tem uma cena que uma das personagens aparece com uma roupa bem parecida com a roupa que a Elisa usava no dia que ela desapareceu. Então tem várias semelhanças e algumas pessoas dizem que talvez ou a Elisa, né, se interessou por esse filme, ficou de alguma forma obcecada por ele e quis recriar a história do filme, ou alguma outra pessoa, algum serial killer, não sei, algum assassino, teve essa mesma ideia de recriar a cena do filme com a Elisa. Porém, gente, é tudo muito nebuloso, é tudo muito estranho nessa história, porque realmente ninguém conseguiu detectar nenhum sinal de agressão. Então, como que alguém poderia ter feito isso com a Elisa sem drogar ela, sem agredir ela, sem fazer nenhum machucado nela? Como que a pessoa poderia ter conduzido ela até aquele local e obrigado ela a entrar ali dentro sem ao menos tocar a menina, sem fazer nenhum mal? Isso é realmente bem estranho. E por outra forma, também é bem estranho pensar que ela fez tudo isso sozinha. Qual foi a motivação dela, o porquê dela ter feito isso? E algumas coisinhas como o fato de ter fechado a tampa da caixa d'água e também ela estar nua, também levantam uma certa dúvida, né, de por que ela teria feito essas coisas e como ela teria feito essas coisas sozinha. Enfim, também tem a teoria, né, de que alguma coisa sobrenatural estaria envolvida, que ela poderia ter sido possuída por alguma entidade, ou que alguma entidade teria ali conduzido ela até esse local e obrigado ela a fazer isso. São muitas teorias realmente. Quando o caso é misterioso dessa forma, várias teorias são levantadas, mas infelizmente a polícia, depois de muito investigar, concluíram o caso como sendo ali uma morte acidental. Eles não conseguiram nem mesmo concluir se realmente a causa da morte foi afogamento ou se foi por outro método. Então simplesmente foi dado como uma morte acidental e até hoje essa história aí assombra as pessoas, né, que conhecem esse caso e que se aprofundam um pouco mais, porque é realmente muito intrigante você pensar
se foi suicídio, se foi homicídio, se foi um surto mental ou se foi realmente alguma coisa sobrenatural. Então, espero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso. É um caso que está bastante em alta agora, saiu até série na Netflix. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem algumas outras informações lá na série. É claro, eu filtro tudo, tento trazer as coisas mais importantes aqui para vocês. Mas deixa aqui no comentário a sua teoria, se você concorda com alguma desse vídeo ou se você também tem uma própria sua. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, já sabe, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal, e também se inscreve para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então é isso, eu te vejo na nossa próxima história aterrorizante e até lá. Tchau, tchau!